Olá, estudante! Hoje nós estamos na nossa terceira semana, né, da disciplina de docência para o século XXI, onde a gente vai trabalhar essa semana com a questão do plano de aula, tá bom? Então, eu vou dar algumas dicas, compartilhar com vocês algumas informações de como vocês podem montar aí um plano de aula. Bem, inicialmente vamos começar pensando no quê? Vamos pensar que quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente sempre deve pensar no planejamento, né? Em como a gente vai organizar assim, as nossas ideias. Então, eu trouxe aí para vocês essa frasezinha de Montaigne, que ele diz assim: nem o vento ajuda a quem não sabe a que ponto deverá velejar. Então, quando a gente está falando de educação, quando a gente está falando de aprendizagem do aluno, o que a gente quer com isso? A gente quer a aprendizagem, que o aluno compreenda aquele conteúdo, né? Nosso objetivo maior sempre vai ser isso, a aprendizagem do aluno, certo? E aí, a gente, dentro desse contexto, a gente tem que pensar que plano de aula envolve objetivo, envolve conteúdo, envolve você pensar sobre os recursos, como vai ser o procedimento da sua aula, o passo a passo, como que você vai avaliar aquela aula, né? Toda aula a gente tem que avaliar o aluno, tá certo? Então, esses são alguns detalhes que a gente não pode deixar de pensar. Então, vamos iniciar pensando nos objetivos. O que são os objetivos? Os objetivos educacionais são os resultados desejados, previstos para a nossa ação educativa. Tá certo? Então, é aquilo que a gente quer. E tem uma grande diferença, gente: objetivos gerais e objetivos específicos. O objetivo geral é aquele mais amplo, tá certo? É aquele que a gente prevê para um aluno num curso, por exemplo. Eu tenho alguns objetivos, que é um objetivo geral que eu tracei para essa disciplina. E a partir dele eu traço vários pequenos objetivos específicos. A junção de todos os objetivos específicos me permitem chegar ao meu objetivo geral. Então, existem objetivos, o objetivo geral, por exemplo, do curso, né? Tecnologias digitais aplicadas à educação, e existe o objetivo geral da disciplina, tá? Quando a gente está falando em aula especificamente, a gente não vai ter aí um objetivo geral. Tá? O correto é você pensar no objetivo específico, no objetivo daquela aula. Às vezes, para você alcançar um objetivo, você precisa levar mais do que uma aula, né? Para você construir o todo. Tá bom? E aí, o que são esses objetivos específicos, tá? É o desdobramento daqueles objetivos gerais que a gente traçou lá, aquele objetivo geral que você traçou lá, tá? Então, os objetivos gerais, eles vão fornecer as diretrizes para a ação educativa, e os específicos, eles norteiam de uma forma muito mais direta esse processo aí de ensino e aprendizagem. Como é que a gente pode definir aí os objetivos específicos? Eu trouxe um exemplo aí para ajudar vocês, tá? Por exemplo, quando a gente pensar em objetivos, a gente vai pensar, por exemplo, no objetivo geral: eu quero desenvolver a criatividade do aluno. Desenvolver a criatividade do aluno, gente, eu não consigo desenvolver em uma única aula. Eu vou precisar fazer várias ações, ter vários processos para que no final eu consiga desenvolver a habilidade do aluno, a criatividade desse aluno, tá? Então, quando eu coloco, por exemplo, num objetivo específico, eu vou inventar um final diferente daquele que foi narrado pelo professor, eu estou tendo uma ação que vai fazer com que o aluno comece a trabalhar essa questão da criatividade, tá? Tem uma coisa muito interessante que a gente tem que entender, os objetivos, eu vou compartilhar com vocês, é uma lista de verbos, tá? Essa lista de verbos é uma lista de verbos da taxonomia de Bloom. Ela traz detalhamentos para cada objetivo que você quer alcançar, existe um tipo de verbo. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado na escolha desses verbos, porque às vezes a gente faz o plano pensando na gente, aquilo que a gente quer ensinar, a gente quer que o aluno aprenda, entendeu? Mas isso não é de fato o que vai acontecer. Então, essa ação, normalmente, aprender envolve outra coisa, saber envolve outra ação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a escolha desses verbos, tá certo? Outro exemplo, por exemplo,
Ensinar adição. Ensinar a adição de números de 2 algarismos com transporte. Essa é uma vontade do professor e não aquilo que a gente quer que o aluno saiba. Então, o aluno, o que a gente quer que o aluno seja capaz? O que a gente quer sempre que ele seja capaz de fazer ao término da aula? É isso que a gente tem que se questionar. E aí, o que a gente quer? A gente quer que ele saiba somar números de 2 algarismos com transporte. Observem sempre a conjugação desse verbo tá no infinitivo, tá? Somar, ensinar, aprender, compreender, saber, sempre é no infinitivo. Outro modelo, por exemplo, tá? Para caracterizar o sistema feudal, o aluno será capaz de, tá aí um exemplo mais claro de quando a gente pensa no aluno. É importante sempre você trazer essa frase. O aluno será capaz de quê? Tá? Então, após a minha aula, o aluno vai ser capaz de quê? Ele vai ser capaz de conceituar feudalismo como sistema econômico, de políticos e social, entendeu? Então, essa ideia que a gente tem que ter é que o plano de aula, apesar de ser um planejamento do professor, mas ele objetiva algo que o aluno vai executar, que o aluno vai ser capaz de fazer quando terminar a tua aula, entende? Outro exemplo, por exemplo, tá? Existem alguns verbos que eles vão trazer ideias. Por exemplo, aquele verbo que ele traz uma ideia de memorização. Então, eu vou responder por escrito as perguntas que foram feitas pelo texto. Então, eu estou memorizando. Eu vou redigir um texto sobre um assunto lido. Então, quando eu redigir um texto ou discutir esse texto em sala de aula, eu estou buscando muito mais um conhecimento de síntese. No material anexo, eu vou enviar para vocês essa taxonomia de Bloom e vocês vão perceber que para cada objetivo que a gente traçar, você vai ter essa relação com o verbo. Observem sempre isso. E observem que existe uma cadeia de conhecimento. Conhecer é uma coisa, analisar é outra coisa. Para eu analisar algo, eu tenho que conhecer. Entendeu? Para eu desenvolver algo, eu tenho que conhecer, entende? E eu já tenho que ter essa capacidade, muitas vezes, de analisar. Dependendo do que for, por exemplo, na área da computação, se eu coloco que eu vou desenvolver um software, para eu desenvolver um software, eu vou ter necessidade de vários outros conhecimentos que envolvem o identificar, que envolve o analisar, entende? Então, existe uma escala de conhecimento, tá? Dentro desse processo aí de construção e escolha dos objetivos, que é importante a gente pensar, repensar e escolher adequadamente. Por isso, quando você é professor da educação básica ali e que você pega a famosa BNCC, ou Base Nacional Comum Curricular, ela traça algumas habilidades, algumas competências que devem ser desenvolvidas nos alunos, e aí, a partir disso, você formula os seus objetivos. Tá? Quando você define objetivo, é aí que você vai definir conteúdo. Isso é uma perspectiva diferente. Antigamente a gente pensava muito mais no conteúdo do que no objetivo. E essa não é a ideia hoje. A ideia hoje em dia é que a gente pense no conteúdo. Perdão. A ideia hoje é que a gente pense no objetivo primeiro e depois a gente pense no conteúdo, tá? Então, essa é a ideia. Agora a gente pensa no objetivo, depois a gente pensa no conteúdo. Porque para alcançar um objetivo, a gente precisa, às vezes, de muito mais do que um único conteúdo. Então, vão ter conteúdos que são aqueles conteúdos factuais. Quando eu trago um conteúdo factual, ele é um fato, ele é um acontecimento, entendeu? E que muitas vezes ele quer só que a gente memorize, certo? Ele não quer que a gente faça uma análise, certo? Propriamente dita. Ele é um fato que aconteceu. Claro que quando eu digo assim, ó, teve o descobrimento do Brasil, a gente está trazendo o fato da descoberta. Quando eu vou trazer o contexto dessa descoberta, aí eu vou ter outros objetivos por trás, tá? Conceito, por exemplo, o conceito ele tem uma ideia mais ampla, né? Eu vou conceituar alguma coisa. Então, eu conceito o que é um átomo, eu conceito o que é uma república, eu posso conceituar a oração subordinada, subjetiva, objetiva direta, entendeu? Então, ele é um conceito. Ela tem uma complexidade, ela tem uma abstração,
tá? Então, quando eu quero isso, eu quero o quê? Eu quero que o aluno, quando eu pensar, eu quero que o aluno interprete, eu quero que o aluno expoa algum fenômeno, eu quero que ele comente alguma coisa, entende? Isso são conteúdos conceituais. Nós vimos os conteúdos atitudinais e agora a gente viu os conteúdos conceituais. Os conteúdos procedimentais, tá? Os conteúdos procedimentais, ele é um conjunto, né, de ações que foram ordenadas e dirigidas para um determinado fim. Então, ele tem um direcionamento do que a gente quer que seja feito. Por exemplo, em questão de experimentos, quando a gente já trabalha na questão da experimentação ali, em química, em física, existe um roteiro, existe um passo a passo de algo que vai ser feito. Então, eu posso trazer, por exemplo, a matemática, eu vou fazer um cálculo, ok? Então, eu tenho um procedimento, uma ação que deve ser feita, como ler, como interpretar. São algumas ações, então ele tem um procedimento. E aí eu trago esses conteúdos atitudinais. Os conteúdos atitudinais, eles vão envolver valores, tá? Que é um princípio, uma ideia ética, ela permite ali que a gente emita um juízo, tá bom? Então aí eu tenho, por exemplo, a questão da solidariedade, da liberdade, da responsabilidade, são alguns exemplos de valores que a gente quer que sejam trabalhados. Quando eu trago os conteúdos atitudinais de atitude, isso envolve a questão de comportamento, tá certo? Isso envolve a gente querer que o aluno coopere, que o aluno participe. São conteúdos que vão tentar estar provocando nesse aluno essa mudança de atitude. Tenham conteúdos atitudinais de normas, tá? Existem algumas normas que devem ser feitas e que a gente quer que o aluno siga. E que a gente acaba explicando. Por exemplo, quando a gente está trabalhando a questão da ética, quando a gente está trabalhando a questão da direitos e deveres enquanto cidadão, que você vai trabalhar, ele pode trazer algumas coisas da Constituição. Então, existe aí uma norma a ser seguida, né? Se vocês fossem meus alunos de estrutura e funcionamento da educação básica, eu estaria trabalhando com vocês a Lei de Diretriz e Base da Educação. Algumas características dessa norma que rege aí a educação brasileira, ok? E aí a gente viu objetivo, tá? A gente viu conteúdo e agora a gente está vendo procedimento. O procedimento, gente, é o passo a passo. Como o professor vai adotar aquela aula? O que ele vai fazer naquela aula, tá? Para que ele consiga alcançar os objetivos que ele propôs para aquela aula. E a avaliação. Avaliar, a gente sempre tem a ideia de que a gente quer que o aluno só seja avaliado numa prova, né? Na verdade, esse não é a ideia. A ideia da avaliação é algo muito mais complexo, né? Quando você traz ali, por exemplo, quando eu estou avaliando alguém, eu estou querendo que alguém prove alguma coisa para mim, né? No caso do aluno, eu estou querendo que o aluno prove essa questão. Será que ele sabe? Será que ele empreendeu? Será que ele entendeu alguma coisa daquilo que eu estou falando? Então, a ideia da avaliação, ela é para dar, num plano de aula, ela é para me dar um feedback ali mais imediato. Se aquilo que eu trabalhei naquela aula, o aluno conseguiu absorver, digamos assim. Então, eu coloquei no modelo, dentro da plataforma, eu coloquei um modelo de plano de aula para vocês fazerem, tá bom? Então, assim, dentro desse modelo, vocês vão ver que tem ali aquela parte muito mais de identificação, onde diz se é educação básica, qual é a série, qual é a disciplina que vocês escolheram para traçar, dar uma aula, uma sugestão de data, de horário, né? E o professor. A ideia, quando você faz o plano de aula, nesse formato que a gente vai avaliar, a ideia é que a gente veja, né, se o plano que você fez está de acordo com aquela turma, todos esses detalhamentos, tá bom? Por isso a gente precisa ter essa identificação para entender qual é o público. Qual é o objetivo? Tá? Às vezes a gente traça mais de uma, coloca objetivos, porque você pode traçar mais de um para a tua aula, até porque eu não sei quanto tempo vai durar essa tua aula. Às vezes você dá aula de 8 às 12, né? Você não tem um único objetivo numa aula de 8 às 12, você tem mais de um. Né? Então, você não precisa fazer um plano de aula para cada hora de aula, não. O plano de aula é para aquele dia, ok? Então, vamos pensar aí, o objetivo. O que eu quero? Sempre respondam essa frase quando vocês estiverem fazendo objetivo, tá? Respondam sempre.
o aluno deverá ter desenvolvido o que ao término da minha aula? O que o aluno vai ser capaz de desenvolver ao término da minha aula? Essa tem que ser a sua preocupação em responder essa pergunta. Quando você responde essa pergunta relacionada ao objetivo, então você constrói o objetivo. Conteúdo. Qual o conteúdo da aula que o aluno vai desenvolver, tá certo? Então, observe sempre que o conteúdo ele tem uma relação direta com o objetivo, tá? Mas primeiro sempre pense no objetivo, depois pense no conteúdo. Recurso. O que você vai precisar para desenvolver aquela aula? É papel, é quadro, é tesoura, é cola, é computador, é vídeo. Então, é a descrição desse recurso. O passo a passo da aula, gente, os procedimentos, você tem que pensar assim, como é que eu vou iniciar a minha aula? Eu vou iniciar resgatando determinados conteúdos que foram trabalhados na aula anterior. Ou eu vou buscar, por exemplo, conhecer os conhecimentos prévios dos alunos relacionados ao tema a partir de tais e tais perguntas. Depois disso, depois que os alunos me disserem, eu vou trazer alguns questionamentos sobre o conteúdo atual, fazendo a correlação com o anterior. Tá? Como você vai fazer isso? Eu vou fazer isso a partir da leitura coletiva de um texto, tá? Ou de uma dinâmica de grupo. E aí você vai descrevendo como que você vai conduzir a tua aula. A avaliação do dia pode ser a observação de como os alunos se comportaram no decorrer da atividade. Pode ser algum exercício que você venha fazer. Pode ser a utilização, por exemplo, de um Kahootzinho ali, de uma atividadezinha gamificada, tá? Então, é como você vai avaliar a aula daquele dia. E a gente sugere sempre que tenham referências bibliográficas, porque para fazer uma aula você estudou, você se preparou e você pensou aí em leu alguns materiais, pensou e definiu alguns materiais que foram necessários para você montar toda essa sua aula, tá certo? Então, essa é a ideia que vocês têm que ter aí sobre plano de aula, a importância de plano de aula para o papel docente, né? Diante desses nossos desafios que a gente tem aí para esse século XXI, tá bom? Então, até breve e a gente se vê.